Nós vamos estar falando agora sobre o livro Os Axiomas de Zurique, de Max Gunther. É um trabalho da Fundação Getúlio Vargas, do professor Cristóvão. Esse livro ele é bastante interessante para quem gosta de fazer investimentos de risco. E ele trata a questão do investimento financeiro de uma forma bastante interessante, porque é muito diferente dos livros que nós costumamos comprar. Tem muitos manuais de autoajuda sobre investimentos que geralmente nos falam o contrário do que esse livro nos fala. E muitos ensinamentos que ele traz lembram também ensinamentos que a gente ouve de grandes investidores, de investidores realmente de sucesso. A primeira lei, que é chamada de axioma, são 12 axiomas totais. O primeiro se refere ao risco. Ele diz o seguinte: se você não está preocupado com o seu investimento, significa que você não está arriscando. Se ele não está te deixando ansioso, preocupado, significa que ele é um investimento que vai te trazer realmente um ganho menor. Então é importante que a gente tenha investimentos que fique de olho nele. O investimento de baixo risco ele traz pouco retorno, em geral. O investimento de alto risco ele geralmente traz altos retornos. Ele pode ser muito mais interessante. O primeiro axioma maior ele é seguido de dois axiomas menores. O primeiro axioma menor diz o seguinte: só aposte o que valer a pena. Ou seja, se você estudou uma empresa, estudou um investimento, se esse investimento realmente vale a pena, invista uma quantidade que vai te trazer um retorno interessante. Não investir valores muito pequenos. O segundo menor, ele diz que devemos resistir à tentação da diversificação, que é outro conselho diferente do que nós costumamos ouvir, costumamos ler nos livros usuais sobre investimento. Então, ele diz, se você conhece bem aquilo que você está fazendo, então você não diversifica. E diversificar é muito mais complicado, porque você tem que seguir um grande número de empresas, um grande número de investimentos, um grande número de ações. É mais difícil cuidar de um grande número de investimentos do que um pequeno número que foi muito mais bem estudado. O segundo axioma maior, ele se refere à ganância. Ele diz que o lucro ele deve ser realizado o mais cedo possível. Ou seja, quando a ação está no pico, ela está subindo, é que se deve realizar o lucro. Porque após uma grande subida pode vir uma grande descida. Então, o que o Max Gunther nos orienta é de realizar o lucro o mais cedo possível. Não aguardar, porque podemos ter perdas. O segundo axioma maior é seguido do terceiro menor, que diz que você só entra no negócio sabendo quanto você quer ganhar. Você conseguiu, você chegou lá, então você dá o fora, você realiza o lucro. O terceiro grande axioma, ele se refere à esperança. O terceiro grande axioma, ele diz que quando o barco começa a afundar, a gente tem que abandonar. E essa é algo difícil de fazer, essa advertência, porque muitas vezes a gente cria raízes, a gente se apega a investimentos e a gente não quer sair deles. O quarto menor diz que se deve aceitar as pequenas perdas, ou seja, se o investimento que a gente entrou não está dando certo, devemos realizar o prejuízo antes que ele aumente. Então, é melhor uma pequena perda do que uma grande perda. O quarto grande axioma, ele se refere a padrões. Ele diz que o comportamento do ser humano não é previsível. Assim, o comportamento do mercado financeiro também não é previsível. Então, não há como prever o futuro
Então, o investimento ele é chamado de risco porque ele não é previsível. Então, não podemos achar que teremos sempre sucesso, né? Perdas podem acontecer. O quinto grande axioma, ele se refere diz que até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Isso significa que o mundo do dinheiro não respeita padrões. Ele não tem padrões fixos. O quinto grande axioma é seguido de 3 axiomas menores. O quinto menor diz: cuidado com o historiador. Por quê? Porque a história de uma ação, ela não se repete. Ou ela não se repete da mesma forma. Então, não podemos nos basear em histórias passadas. Histórias passadas não são garantia de futuro. O sexto axioma menor diz: cuidado com o grafista. Isso é bem interessante porque nós temos vários livros sobre investimento que se baseiam em estudos de gráficos. E, na verdade, o sexto axioma menor ele se refere também ao quinto axioma, porque a história ela não segue padrões fixos. Então, gráficos sobre investimentos, eles podem não seguir o padrão que nós esperamos que eles sigam. Então, acreditar na falácia do grafista também é perigoso. O sétimo menor diz: cuidado com a ilusão, correlação e causa. O fato de a gente acreditar em algum evento, em alguma causa, em algum fato, não significa que ele vá dar certo. Então, investimentos devem ser olhados com muita atenção. E o oitavo menor é sobre a falácia do jogador. Muitas vezes, o especulador ele acha que ele está com uma dica quente, que aquele dia é o dia de sorte, e não há garantias de que